Jeremias 31, a partir do versículo 31. Trinta e um. Amém? Amém? Amém. E eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramer as suas ondas. Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Aleluia, até aqui. Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até agora, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Amém. E nós sabemos que o Senhor é conosco, Tu és fiel, continuará conosco. E nós precisamos, Senhor, oh Deus, aprender a Tua palavra. Ministra através de mim, Senhor, e também alcance ouvidos, Senhor, sedentos em aprender e a viver a Tua palavra, Senhor. Fala por mim, através de mim, eu te peço. Vai tirando, Senhor, todo e qualquer impedimento. Vai tirando, Senhor, todo cansaço, desânimo, tristeza, Senhor. Que o coração esteja totalmente livre para te adorar através dos teus ensinamentos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. No terceiro oráculo de Jeremias, Deus chama o povo para um relacionamento. Um relacionamento especial de aliança, onde ele promete fazer do povo dele uma nação santa, um reino de sacerdotes, aleluia. Um reino de sacerdotes, e isso se cumpre, né? Isso se cumpre. Nós vamos ver lá inteiro falando sobre isso. Deus tem dado mensagens desde o início, desde o culto da virada, de instruções e promessas, né? Instruções e promessas. E aqui está uma grande promessa que Deus deu. Essa promessa está relacionada a Cristo, né? Uma nova aliança. Não como nós lemos aqui, não como a que ele fez para tirar o povo da terra do Egito. Porque ninguém ali, a não ser dois, né? Que saíram do Egito é que entraram na terra prometida. Mas uma nova aliança. Então essa nova aliança que ele promete, né, um reino de sacerdotes, uma nação santa, é através, né, e possibilitando, através de Cristo, através de ser reconstruído por Cristo, através do sangue, né, uma nova aliança com sangue. Hoje nós vamos sentar à mesa com Ele, com Cristo, para refazer a aliança, né, selada pelo sangue do Cordeiro. Nós conhecemos muito bem, e Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador, é o único que é por Ele que nós podemos chegar a Deus, chegar ao Pai.
Abra aí em 1 Coríntios 11, 25. Eu cito esse texto toda vez aqui de dia de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 25. Amém? Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória dele, em memória do sacrifício dele, em memória do derramamento do sangue dele, do sacrifício que ele fez por você e por mim. Então é pelo sangue que essa nova aliança é selada. É selada e não pode ser, ela não pode ser rompida como foi lá no Egito, quando, na saída do Egito, no deserto. Nós precisamos permanecer. Se você quer pertencer a essa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos aceitar essa aliança e renovar essa aliança. Amém. Amém? Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele dá várias oportunidades. Amém. O povo teve várias oportunidades. E Ele começou a dar oportunidade a Abraão. Abraão, Ele diz a Abraão, Ele faz uma promessa a Abraão, de que a descendência dele seria como a areia do mar, não é isso? Sim. Ele disse, olha para o céu. Ele diz, será como as estrelas. Está vendo as estrelas? Pode contar elas? Pode contar a areia do mar? A sua descendência vai ser assim. Ele está falando do povo de Deus, o povo que voltará para o céu. Tem uns da descendência que aumentou muito, mas parte dela ficou. Parte dela não vai ser levada. 2/3 dela, você já sabe disso, já preguei sobre isso, não será levada. E dentre esses 2/3 está o povo de Deus. O pecado separa, né? Separa, nós sabemos que o pecado é a desobediência a Deus, é fazer aquilo que Ele não permite. E Eva, ela teve muita dor pela desobediência dela. Ela teve dores de parto e ela passou isso para nós, por causa do pecado. Ela teve a dor de perder filhos. O próprio filho matou o seu filho, o irmão. E ela passou por essa dor, tudo por causa do pecado. O pecado trouxe desgraça para o mundo, né? Desgraça é a falta da graça de Deus na nossa vida. Então ele faz essa promessa com Abraão, faz essa... É uma promessa mesmo, né? Ele diz para Abraão, olha só, será enorme. Mas para que essa promessa de Deus se cumprisse, em primeiro lugar, ele tinha que ter o quê? Fé. Ele tinha que acreditar. Assim como nós. Tudo que está escrito aqui, Deus está falando conosco. Amém. Aleluia, amém. É a palavra de Deus escrita. Então Deus está falando conosco agora através da sua palavra. E você tem dois caminhos. Ou você acredita e toma posse, ou você não acredita e joga fora. Mas Abraão, ele acreditou na promessa. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele sabia e tinha fé, o pai da fé. Né? Foi chamado de pai da fé. E para que ela se cumprisse, Deus disse para Abraão assim, Abraão, olha só, eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação. Porém, você precisa sair desse lugar.
sai da tua terra e da tua parentela. O que Deus estava falando era o seguinte: sai desse meio de idolatria, que era muita idolatria, sai desse meio de incredulidade, sai desse meio de orgia, sai desse meio de confusão, porque eu não posso fazer para você, por você, você estando nesse lugar. E Deus hoje nos ensina e está falando para nós aqui, tem gente que precisa sair do meio que está vivendo porque está trazendo idolatria, está trazendo incredulidade, está trazendo confusão, está trazendo dissensão e separação de Deus, porque não está obedecendo Deus. Ele diz: sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não mostrou. E quando ele diz para nós, assim como falou para Abraão, olha só, você tem que buscar a liberdade em Cristo, você tem que sair do pecado, você tem que sair de tudo isso, porque eu tenho as promessas para você. Eu tenho as promessas, e você acredita ou não acredita. Mas você não sabe o que ele vai fazer. O que está escrito você sabe. Ele diz que você não vai ser envergonhado, ele diz para você confiar nele, para você não ficar aborrecido, porque os ímpios às vezes crescem e o crente às vezes não cresce, porque Deus está ensinando a amá-lo sem ter a riqueza, para depois dar a riqueza. Esses para quem tem o coração voltado para o dinheiro. E aí ele diz: você precisa sair. Eu tenho promessas na tua vida, mas aí você fica assim: mas que promessa? O que vai acontecer? Será que é emprego? Será que é esse emprego? Será que é aquele emprego? Será que eu vou casar com ela? Será que eu vou ter quantos filhos? A gente começa a questionar Deus, e Abraão, ele não questionou, ele simplesmente pegou a família dele e foi. E quando ele se encontra, quando ele decide levar Ló, que foi um erro que ele cometeu, porque Deus disse para não levar, para ele sair e deixar a parentela dele, ali houve uma divisão. Nós já conhecemos essa história. E nessa divisão, ele disse para Ló assim: escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E aí ele diz: Ló, olha, vê ali um lugar maravilhoso, Campinas, né? Verdes, tudo lá, e ele escolheu esse lugar. Abraão não quis nem saber. Abraão, ele confiava tanto em Deus que ele disse: você pode escolher, porque eu sei que Deus vai me guiar para o lado que ele quer. Será que dá para entender isso aí e você conceber isso na sua vida? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisa dizer, olha, eu vou fazer isso, não. É só acreditar e ir, amado. Amém. E Abraão foi. E vocês já sabem a história de Ló, o que aconteceu? Ele disse isso para Ló porque ele acreditava totalmente que Deus era com ele. Você acredita que Deus é com você? Amém. Aleluia. Então, amados, para você receber e viver numa terra abençoada, num lugar abençoado, seja sua casa, seja seu trabalho, seja sua igreja, seja o que for, você precisa sair do meio da idolatria e da incredulidade e da falta de fé, que é a incredulidade. Você precisa sair do meio. Essa é a primeira ordem que ele deu. Depois, o povo peca. O povo pecou. E aí Deus levanta quem? Veio Jacó, veio Isaac, veio Jacó. E o povo pecou, continuou pecando. E Deus levanta Moisés. Ele levanta Moisés num momento em que estava se matando crianças, os meninos. Faraó estava mandando jogar no rio Nilo todos os meninos. E Deus faz Moisés nascer
nessa época. E nós já sabemos que Deus poupou a vida de Moisés, porque já era plano de Deus. Diga para tua irmã, teu irmão aí, Deus tem plano na tua vida. E ninguém vai impedir. Não tem faraó, não tem diabo, não tem ninguém. Só quem pode impedir é você. Mas como Moisés era indefeso, ele não podia fazer nada. Deus usa a mãe para poupar a vida dele e botar ele ali no rio. E vai parar onde? Na casa de Faraó. Na casa do inimigo. Eita, são estratégias de Deus que a gente não, às vezes, não dá. Não entende. Não é isso? Não entende. Mas ali foi quando, foi o momento, foi o lugar onde ele ia pegar a confiança de Faraó, onde ele ia aprender tudo que ele aprendeu para ser aquele que Deus queria, porque no meio do povo dele ele não ia aprender nada, ele poderia ser morto. Está dando para entender? Às vezes Deus te leva a um lugar que você não tem nem a menor ideia do que Deus quer fazer, mas, amado, só obedece. Aleluia. Só obedece. Obedece. E nós conhecemos a história de Moisés. Aleluia. Então, olha só, primeiro eu preciso sair do pecado da idolatria, da incredulidade. Segundo, ele levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. Da escravidão. Mas esse povo, continua pecando. E a maioria deles não entraram na terra prometida, porque Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. É o que eu falei, a terra que Ele manda você ir, que ali seja onde não tenha pecado, não tenha incredulidade, você não participe disso, saia disso. Se você está numa terra de inimigos, Deus levanta Moisés para tirar da garra dos inimigos. Mas o povo continua desobedecendo a Deus. E aí Deus então envia o seu filho para conduzi-los numa nova aliança. Olha o que Deus faz, a estratégia que Deus faz. Deus, ele levanta homens e por fim ele enviou Jesus, porque ele disse, esse povo, ele não quer, ele vai pecar. E em Jeremias, o profeta de Deus, ele diz para Jeremias já o que ia acontecer séculos depois, Deus já sabia que o povo ia continuar pecando ali, que o povo ia ser incrédulo, que o povo não ia obedecer, e ele envia Jesus. Ele diz, olha só, agora eu vou enviar Jesus, eu vou enviar o meu filho para conduzi-los, mas eu vou fazer com eles uma nova aliança. Não uma aliança como de Moisés, ele muda hábitos. Naquela época, podia se casar, por exemplo, com mais de uma mulher. Não podia adulterar. O que era adulterar? Casado, ter relações, com outra pessoa. Mas ele podia casar para depois ter a vida íntima dele. Então eles podiam ter mais de uma mulher. A partir de Jesus não pode mais. Acabou, pelo contrário, Jesus ainda vai dizer que aquele que olhar desejando alguém já está pecando. Não é isso? Jesus muda, Jesus vem fazendo uma nova aliança. Ele muda, ele trouxe mais, vamos dizer assim, proibições do que na época. Antes era olho por olho, dente por dente, Era a lei de Italião. Jesus transforma essa lei para misericórdia e perdão. Olha, a nova aliança diz que você precisa perdoar. A nova aliança, você não vai resolver os problemas com as suas próprias mãos. E aí ele transforma,
Ele diz para você entregar um manto, para caminhar 2 milhas. Isso é o fruto do Espírito, né? Sobre as nossas vidas, que nos faz viver assim. Jesus vem dizer assim: você precisa ser manso como eu sou manso. Eu sou manso. Jesus podia acabar com todo mundo em 1 segundo, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma aliança a ser firmada. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós temos essa oportunidade, porque se a aliança senão Jesus não tivesse vindo com a nova aliança, que é a graça, o favor imerecido, o perdão para os arrependidos e aquele que crê nele, todos nós não estaríamos mais aqui. Nós não estaríamos. E aí, você supera, você vivendo pela graça, vivendo a misericórdia e o perdão, você consegue ter amor próprio e amor ao próximo. Jesus vem mudando o teu interior. Jesus vem para a transformação de fato. Transformação do caráter, mau caráter, da personalidade corrompida, né? Ele vem transformando isso tudo. Mas ele não vem dizendo para nós darmos, esperando retribuição. Nós precisamos dar amor, perdoar, sem esperar retribuição. Tem pessoas que dizem assim: se ele me perdoar, eu perdoo. Se ele não me perdoar, eu não perdoo, não. Que mérito você tem como uma pessoa natural do mundo? Você pode dizer isso. Mas se você quer ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, ser cheia do Espírito Santo de Deus, viver uma vida com Deus, transbordando, você precisa viver os novos caminhos que Jesus nos ensina. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. E muitas outras mudanças aconteceram. Muitas outras mudanças aconteceram, né? Que podia, depois o Jesus não pode mais. Então Jesus, ele vem trazendo essa aliança, cumprindo a palavra que nós lemos em Jeremias 31. Que nós seremos povo dele. Isso significa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa. Não é uma nação do mesmo jeito que antes. Há uma mudança. Nós precisamos entender isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Se você se arrepender e crer nele e se arrepender. E ele purifica. Ele diz que ele não lembra mais. Ele não vai ficar te cobrando como o ser humano cobra. Quantos adultérios acontecem em casamentos? Quantas alianças de sociedade acontece adultério, que é adulterar, também é a mesma coisa. É mudar. Mudar o combinado. Traição. É traição. Quantos e aí se conversa? Não, mas eu não queria, não foi a primeira vez, não me perdoa, eu não pensei direito. Aí vem aquele arrependimento. E aí o cônjuge, ou o sócio, ou a aliança que foi feita ali, perdoa, mas não esquece. E toda hora, em qualquer momento, está cobrando. Mas você naquele dia, mas você há 30 anos atrás me traiu. Você fez isso, você fez aquilo. Fica com o pé atrás, pronto, esperando uma nova traição, um novo adultério, vive uma vida de inferno. Mas o Senhor, ele não faz isso. O Senhor, quando ele perdoa, aquele que o coração realmente é quebrantado, ele perdoa de fato. Amém? Ele perdoa de fato. E quando se cair de novo, não
os mesmos pecados, né? Pelo amor de Deus, porque aí a minha avó dizia que era sem vergonhice. E perde a vergonha. Faz as mesmas coisas, está pedindo perdão. Faz a mesma coisa, está pedindo perdão. Ficou sem vergonha. Não tem vergonha na face, né? Acha que vai perdoar o tempo todo. Vai perdoar até o dia em que Ele te chamar. Se você estiver sem arrependimento, aí é um problema. Porque a Eva, o filho que ela teve, que é da descendência, morreu e foi para o inferno. Caim. Jacó e Esaú. Esaú pecou, transgrediu, e também o fim é o inferno. Não é isso? Então, desde o início até hoje, a nova aliança só mudou o perdão. O tempo de quê? Da misericórdia infinita. Então, o que o Jesus nos ensina para a gente caminhar 2 milhas, para a gente dar um manto, para a gente dar outra face, para a gente perdoar, é o que Ele faz conosco. Ele faz conosco e enquanto você tiver fôlego de vida, Ele vai continuar fazendo. Amém? Só que a gente não pode esquecer que cada pecado tem conta. Cada erro. O perdão é para quê? Para salvação. É para viver eternamente. Mas o que nós fazemos aqui, nós pagamos o preço do nosso erro. Deu para entender? Nós pagamos o preço. Então a gente precisa pensar no que vamos fazer, nas decisões que nós vamos tomar. Deus levantou Abraão para estabelecer seu povo em liberdade espiritual. Deus levantou Abraão, mandou ele ir, Deus mostrou onde ele queria ir para dar liberdade a esse povo. O povo peca, Deus levanta Moisés para também dar ao seu povo essa liberdade espiritual. No caso do Moisés, ele deu liberdade não só espiritual, mas como física, porque tirou ele das garras do faraó, do inimigo, e levou ele para caminhar para uma terra que manava leite e mel, e aí ter uma vida direta com Deus. Mas o povo não se contentou, e ele Deus levanta o seu filho também para oferecer não somente liberdade espiritual, perdão, liberdade espiritual e salvação eterna, aleluia. Então, para Abraão e Moisés para Abraão teve uma proposta, para Moisés foi 2 propostas, para Deus são 3 propostas. Perdão, liberdade espiritual e salvação. Perdão porque Ele é misericordioso, você se arrepende e perdoa. Liberdade espiritual, porque se você não tiver Jesus, a gente cansa de falar nos púlpitos isso, e eu não sou diferente. Se você não serve a Deus, você serve a quem? Então você é prisioneiro de Satanás. Se você não está com a liberdade, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Libertou de quem? Das garras de Satanás. Quem te levou o povo a pecar? Satanás. Quem te leva a pecar? Satanás. Através da sua vontade. Através da sua vontade. Então Deus, Ele envia Jesus, Ele faz uma nova aliança, e Ele diz, olha só, se você se arrepende, se você crê em mim, você vai às águas, se limpa de toda a impureza, e vai e não peques mais. Mas pela misericórdia infinita, causa de não sermos consumidos enquanto estamos com fôlego de vida, Ele nos perdoa. Aleluia. Aleluia. Ele tira você das garras de Satanás. O perdão de Deus é dizendo assim, cai fora, diabo.
ela se arrependeu, ele se arrependeu, e eu perdoo, e Satanás não tem mais poder de atuar. Deu para entender? Para ele atuar de novo, você tem que cair de novo, você tem que desejar errar de novo, pecar de novo. Aí ele vem e te aprisiona de novo. Aí você se arrepende e ele te liberta das garras de Satanás. Aleluia. E aí vai vivendo esse processo até chegar o dia perfeito em que você será chamada, ou Jesus voltar para todo mundo, e aí ter a salvação eterna. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro Israel espiritual são descendentes então de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Amém. São os descendentes. Você é descendente de Abraão? Amém. Como é que você sabe? Você é descendente de Abraão? Como é que nós sabemos que somos descendentes? Oi? Pelo sangue de Cristo. Ou pelo sangue de familiar, de família, ou pelo sangue de Cristo. Porque Cristo, ele pagou o preço e tornamos o quê? Herdeiros e co-herdeiros, porque ele deixou os gentios. Como o povo dele não o aceitou, rejeitou, ele abriu a porta para os gentios, que se tornou filhos adotados. Deu para entender? Se você aceita o chamado de Deus, se você é discípulo de Deus, se você é de Jesus, se você segue Jesus, você aceitou o chamado. Só precisa obedecer para que tudo vá bem. Porque você foi pago, foi comprado por um preço de cruz. Mas ele te comprou, ele te resgatou, ele te saqueou das mãos do inimigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós fomos levados a Deus, somos levados a Deus por intermédio de Cristo crucificado. Só por meio dele. Por isso que nós temos que ter muita reverência. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz então, ele imprimirá nas mentes das pessoas, né? Minhas leis eu imprimirei nas mentes e no coração. Vocês serão o meu povo. Esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus, ele não veio somente dizer assim, olha, eu vim para que vocês sejam salvos. Se vocês acreditarem em mim, eu vou morrer na cruz por vocês. E tudo fica bem. É só acreditar em mim, acabou. Não. Ele veio primeiro ensinar as leis. Novas leis, né? As mesmas leis e outras leis. Porque ele disse que não veio para tirar as leis, mas para cumprir a lei de Deus. Então ele veio trazer essas leis. Isso que esse texto ele está falando de Jesus, ele está falando da vinda do Salvador. Olha quantos séculos antes Deus já falou o que ia acontecer. Eu vou através do meu filho, é o que ele quer dizer aqui. Só que ele não se revelou, ele não revelou dessa forma. Eu vou imprimir no coração e na mente deles a minha lei, para que eles vivam segundo a minha lei, a minha vontade, que é boa, é perfeita, é agradável. A vontade, não porque eu sou Deus e quero, é porque é o caminho melhor para que eles cheguem a mim. Aleluia. É isso que nós precisamos entender, porque o ser humano, ele diz assim, servir a Deus é ser escravo. Escravo é ser de Satanás, amado. Escravo é você viver fazendo as vontades da tua carne, achando que a tua vontade é perfeita, é boa e agradável.
você está aqui ouvindo, sentado aí onde você está, e eu em pé aqui, transmitindo a palavra de Deus, é para a liberdade. Amém. É para a instrução, para que as promessas cheguem na sua vida. Amém. Para que você possa viver o melhor de Deus, se você absorver as promessas. Então ele diz: eu imprimirei a inscrição criadora e transformadora da palavra de Deus, da vontade de Deus, ela tem que estar sobre o povo. Isso é necessário. Amém? É necessário, porque a raiz do pecado, ela reside aonde? Na vontade perversa do homem mau. Essa raiz do pecado, quando ela endurece o coração, fica solto para as coisas lá do mundo, mas para dentro, essa lei, essa raiz da lei própria, da lei do mundo, da lei de Satanás, isso aí é erva daninha, diz a palavra de Deus, que ela vai tomando conta do nosso ser, da nossa mente, do coração, e Deus diz: eu vou dar um novo coração. Abram aí em Ezequiel 36, 26. Um pouquinho depois aí. Ezequiel 36, 26. O que está escrito aí? 26 e 27. Vamos ler juntos aí? Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. Aí o que acontece? Jesus vem, Jesus prega, Jesus separa os discípulos, ensina para eles, envia 12, envia 70, envia 318 e vai aumentando a quantidade de discípulos até hoje, que tem vários profetas, vários pastores, para pregar a palavra que foi ensinada. Jesus enviou. E Jesus, quando ele é levado à cruz, que ele ressuscita, ele diz, antes de morrer, ele diz para os discípulos o que? É necessário que eu vá. Eu tenho que ir. Eu tenho que voltar para o meu lugar, para que venha o quê? O Consolador. O Espírito Santo de Deus, o Consolador. O que a palavra diz aqui? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aqui, quando ele diz dentro de vós espírito novo, ele está falando de que espírito? Espírito de Deus. Não, ele está falando do teu espírito que adormeceu por causa do pecado. Só através de Jesus Cristo, do batismo, você nasce de novo. Quem é que nasce? Teu espírito. E quando ele diz, porém dentro de vós o meu espírito, aí ele está falando do Espírito Santo. Está dando para entender isso aí, amado? É preciso nascer de novo, nascer do Espírito, porque a tua carne e a tua alma está viva, mas o que adormeceu foi o teu Espírito. E quando você aceita Jesus e se batiza, você nasce do Espírito. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo, ele tem que encontrar um coração de carne. Um coração de carne. E o que significa coração de carne? Ou o que significa um coração de pedra? Como tem acontecido coração de pedra? Coração, como lá no início,
que Deus falou para Abraão: Abraão, eu tenho promessas para você, mas você precisa sair daí da tua parentela, você precisa sair desse meio da incredulidade, não é isso? Você precisa sair do meio aí da infidelidade, dessa orgia, você tem que sair desse meio que não é o meu meio. Eu não posso ter um santo no meio de pecadores, para que você se contamine. Você não pode se contaminar, porque eu tenho coisas grandes para você. E Deus fala para você hoje: eu tenho grandes coisas para você. E ninguém recebe. Você não acredita nas promessas de Deus? Eu creio. Então você não recebe. A mesma coisa que eu chegar com um presente para você e dizer: isso é para você, e você não estende a mão para pegar. Você precisa agir. A fé não é só dizer que acredita. A fé não é só dizer: não, eu creio, eu tenho fé. A fé é acompanhada de ação. Fé e ação. Jesus não veio só dizer que ele queria salvar. Ele agiu, ele foi para a cruz para morrer e carregar os pecados todos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, se você não entende o que é promessa, o que é promessa de Deus? O que é promessa? Promessa é aquilo que ele diz que vai fazer por você, que crê. Então, quando se diz isso, a promessa é um presente de Deus. Porque se ele quiser, ele não dá nada, sim ou não? Sim. Ele não dá nada, ele é Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Mas como Senhor dos exércitos, ele também é Pai. Aleluia. E ele nos chama de filhos. Então ele não nos trata como coronel, ele nos trata como Pai. Então ele diz: olha, esse é o caminho, eu tenho essas promessas para você. É como um mapa, né? A Bíblia é como um mapa do tesouro. Quem acredita em mapa de tesouro aí? Já viram no filme? Já. Como eles, né, correm risco, eles passam por coisas, eles passam e lutando ali para chegar, para pegar o tesouro. Essa é a nossa luta, porque a palavra de Deus, ela diz assim: ó, o caminho é esse. O mapa do tesouro tem ali todo o caminho que ele tem que seguir para chegar lá, para pegar. E Deus, isso aqui é o mapa do tesouro, que alcançar a salvação, alcançar uma vida abundante, viver uma vida abundante com Ele, com o poder dEle, com o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo agindo em nós, trazendo, movendo corações, como o testemunho, não só da missionária, como vários testemunhos que já foram dados aqui. É o Espírito Santo que move em nós e move no mundo a favor de você que crê nele e tem ele, amado. Isso é promessa de Deus e é a verdade que ele faz com aqueles que creem nele. Aleluia. Então desperta. Desperta, tu que dorme, desperta. Aleluia. Aleluia. Então ele tira o coração de pedra. Conforme você vai lendo, recebendo, caminhando nesse mapa, desse tesouro aqui, até chegar ao dia perfeito, né? Ele vai tirando os espinhos, vai transformando o teu coração. Você agia, daqui a pouco você não age mais, você pede perdão. Aí você pega, daqui a pouco você não pega mais, você pede perdão e ele te perdoa. E aí ele vai te limpando e vai transformando o seu coração e vai imprimindo em você as leis dele e a vontade dele. Aleluia! Até chegar, e enquanto isso você vai o quê? Alcançando, né? Assim, eles vão andando, seguindo lá o mapa do tesouro, eles vão enfrentando os obstáculos, mas vão vencendo. Né? Para chegar lá no tesouro. Pelo menos os filmes botam todos eles vencendo, né? Sim ou não? Sim. Pelo menos o que eu vi é assim, tem algum que não conseguiram chegar, mas os filmes sempre botam alcançando, botam todos os impedimentos, né? As lutas ali, mas botam eles alcançando o tesouro. Quem quer alcançar o tesouro aí? Amém. Aleluia. A fé traz o Espírito Santo que gera nova vida no seu coração. É assim que o coração de pedra, ele não se importa com as instruções de Deus. Quarta-feira eu falei aqui, até na EBD,
Eu preguei sobre o quê? Salmo 37. Salmo 37, ele fala de instruções e promessas. Várias instruções e várias promessas. Né? Confia, se desvie, faça o bem, se desvie do mal. Não é isso? Sim. Então, Deus, em toda o seu mapa aqui, toda a sua palavra, Ele dá instruções, Ele dá exemplos, Ele dá as promessas. Aleluia. E se você quiser obedecer, receber essas promessas, é só obedecer. É só deixar Ele transformar o seu coração totalmente em coração de carne. Porque a palavra dele é que vai transformar o seu coração, vai gerar no seu coração, vai produzir impulsos espirituais. Quando eu digo aqui assim, ninguém recebe as promessas, você não está acreditando na promessa. Eu estou impulsionando vocês a acreditar espiritualmente no que Deus está falando. Mas quando você já recebe, você tem uma vida espiritual, quando você está cheio do Espírito Santo, não precisa nem eu falar isso, você mesmo na mesma hora já vai dar glória a Deus, aleluia. Amém. Você já vai até pular da tua cadeira. Eu recebo em nome de Jesus. Não precisa, o pastor está impulsionando, o próprio Espírito que está em você vai te impulsionar a levantar, ou a dar glória, ou levantar a mão, ou receber, fazer algum movimento. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, depois de renascer na fé, né? Nós somos também justificados. E quando nós somos justificados, nós tememos e amamos totalmente Deus. Quando nós tememos, nascemos de novo pela fé, nós vamos temer a Deus e assim nós vamos estar obedecendo a Ele. E seremos justificados por Ele, esperando nele. Amém? Rendendo graças a Ele, louvor e obedecendo a Ele. É um prazer fazer isso, porque a gente sabe que nós estamos agradando o Pai, que nós estamos obedecendo. Eu sempre fui uma filha submissa, eu já falei isso aqui. E eu não gostava de fazer qualquer coisa que meu pai entristecesse meu pai. Eu nunca levei um tapa do meu pai, porque era sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu não queria nunca. E ele foi a única filha, teve 4 filhos. O único filho que ele tinha crédito de falar e ele atender era eu. Amém. Pai, não faz isso, Pai. Pai, eu acho bom isso aí, se eu quiser, eu acho legal. A única filha. Porque eu sempre aprendi de meu pai. E é isso que Deus espera de nós. Obediência, submissão, coração de carne, aprendendo as suas leis. E isso vai movendo o nosso coração. E nós vamos nos tornando totalmente espirituais. Enche-me até transbordar. É necessário. E nos tornamos santos, porque somos justificados e santificados pelo poder de Deus. Se tivermos fé, amados, se você diz que tem fé, mas não tem amor para ver as pessoas morrendo, indo para o inferno, e não fizer nada, não adianta a sua fé. A fé sem obras é morte. A pessoa pensa que obras, não que a gente não tenha que fazer, mas as pessoas pensam que fazer obras é dar mantimentos, comida. Deus mandou trabalhar, mas tem aqueles que acontece qualquer desventura, quem não consegue, e a gente tem que ajudar, principalmente órfãos e viúvas, né? Mas a obra que ele diz não é essa. Isso é obrigação como ser humano, ajudar quem tem fome, né?
A obra que ele está dizendo é ganhar almas para Jesus. Então, como? Eu falava aqui na IBD, se você passa na rua e vê alguma pessoa acidentada, você vai embora? Não. Ou você tenta socorrer? Você chama a SAMU? Você tenta socorrer para não morrer, né? Para acudir. E a gente passa pela rua, tem várias pessoas que estão no caminho para a morte. E a gente não faz nada. Tem vizinhos, tem parentes, tem amigos. Estão indo para a morte. É que a gente não está vendo acidentada ali, né? A gente não faz nada. E a obra que ele diz é essa. A obra, quando ele diz, e não precisará ensinar, é porque o véu ia se rasgar. Então hoje você fala direto com Deus. Amém? Amém? Todos me conhecerão. Não é um conhecimento meramente intelectual. Ele diz, todos me conhecerão. Você pergunta a qualquer pessoa, você conhece Deus? Conheço. Tem pessoas que não acreditam nele, mas a maioria das pessoas não. E todo ser humano deseja Deus, porque é feitura de Deus. Mas conhecer face a face, nem todos conhecem. E ele diz, todos me conhecerão. Chegará o dia em que todos os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, é um reconhecimento de um relacionamento de santificado. Conhecer a Deus é você ter um relacionamento com Ele. É Ele falar com você, você falar com Ele e ouvir. Oráculos entre você e Deus. Você fala, você ora e Ele responde, ou Ele fala e você responde. Isso é oráculo. É um relacionamento, uma aliança de intimidade com Deus. Conhecer a Deus é isso. E a nova aliança cria essa convicção, né, da comunhão com Deus. Fique de pé. Você acredita nisso? Amém. Deus, Ele promete nesse texto e em várias passagens bíblicas que Ele quer um novo relacionamento com você. Ele quer um relacionamento com base na graça e na fé. Na graça e na fé. Você crê nisso? Amém. Será que você deseja isso? Quando eu pergunto isso, você pode talvez dizer assim, claro, por isso eu estou aqui. Mas não basta só estar aqui. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão pensando em outra coisa. Tem gente que está dentro da igreja e está no celular. Tem gente que está dentro da igreja, está preocupado com o almoço, está com a barriga gemendo, roncando, já nem escuta mais o que a pastora está pregando. Tem gente que está dentro da igreja e a cabeça está em outro lugar. Mas quando nós nos tornamos cheios do Espírito, a gente não quer perder nenhuma vírgula do que está sendo pregado. Nenhuma vírgula. Apóstolo Paulo diz assim, ouve tudo, retém o que é bom. Aquilo que você achar que não é bom, joga fora. Ouve todas as coisas. O Senhor quer um relacionamento contigo. Amém. Ele quer que você fale com Ele todos os dias. Ele quer que você se preocupe com os filhos dele. Ele se preocupa com você, mas quer que você se preocupe com o próximo. Que você perdoe, que você ande 1000 milhas com Ele, que você dê a outra face. Que você entregue um manto, se for o caso. Mas não cobre, não vá para a justiça com o irmão. Perdoa. Sabe por quê? Ah, mas é injusto. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra. Mas ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até chegar ao dia perfeito. Não é isso? Ele diz também que
o justo viverá pela fé. Porque tem momentos em que não se deve praticar totalmente a justiça. Como assim? Por exemplo, posso usar seu exemplo? Seu missionário, Cideli? Pode. Por exemplo, ela usou o gás? Usou. Ela usou o gás de quem? Dela? Não. De uma empresa. Uma empresa. Era justo ela pagar? Era sim. É justo ela pagar. Mas, por outro lado, Deus age com justiça nessa hora? Sim. Não, ele está agindo com misericórdia. Misericórdia. Então, há coisa, por isso que ele diz para entregar o manto. Não vai criar briga, não vai criar contenda, não vai criar dissensão, não vai criar confusão. Porque eu, o Senhor dos Exércitos, é que vou liberar para você o que você precisa. Você não precisa brigar por causa disso. Aleluia. Aleluia. Deus está falando, amado. Está dando para entender? Não se irrite. Não perca a unção. Não perca a presença de Deus por conta de coisas que desse mundo para Deus não é nada. É muito melhor você receber de Deus do que você receber de alguém que às vezes nem pode. Como nesse caso, ela não podia pagar. Está dando para entender, amor? Amém. Uma vez eu fiz uma obra na minha casa. Fiz uma obra grande. Fiz a casa em cima para ser o meu escritório, mas fiz como casa. E no final eu já não tinha dinheiro, porque foi naquela época do real, né? E tudo caro demais. Meu Deus do céu. Enfim, só faltou as telhas para botar em cima. Eu falei, meu Deus, fui para o joelho. Senhor, eu preciso acabar essa obra, só falta o dinheiro das telhas. E era cobrado em dólar. Cada dia aumentava mais o dólar. E eu botei o joelho no chão. Quando foi naquele dia mesmo, tocou a campainha. Aí era um vizinho da casa 146. A senhora está fazendo obra? A senhora não está precisando de telha, não? Glória a Deus. Eu não vou dar, mas eu estou cobrando baratinho cada uma. Você não quer ir lá ver se serve? Lembro até hoje, foi R$179. E para comprar era R$800, que era dinheiro pra caramba. Eu troquei um Chevette por um cadete e dei R$400 de troco lá para poder comprar o cadete. Era dinheiro a peça. Olha, R$179. Eu falei para o seu Alvin vai lá, o pedreiro da época, vai lá ver se serve, se é a mesma medida. Ele veio, era sério. Aí eu fui para o joelho de novo, falei, Senhor, eu não tenho R$169, Senhor. Eu estou dura. Eu ganhava por venda, né? Eu tinha gasto tudo que eu tinha, eu dependia de nem trabalhar mais. Aí eu chamei o Marcelo, que trabalhava comigo, falei, Marcelo, vamos à tearia. Vamos lá no banco, tem que pagar umas contas. Eu tinha dinheiro para pagar as contas, né? Vamos lá, e tinha minha aposentadoria para receber também, mas já estava tudo montado para pagar as contas, já estava para pagar o pedreiro, né? Tudo já certinho, não ia faltar nem um centavo. Aí eu falei, ó, eu vou no Bameirinho, você vai no Bradesco. Retira lá o meu pagamento lá, por favor. Aí daqui a pouco vem ele com o dinheiro na mão. Era para pagar, era para tirar e pagar, né? Eu, que dinheiro é esse? Ah, mãe, não sei, tinha mais lá na sua conta. Não sei que dinheiro é esse, não. Mas não tinha referência de quem que era. Não, estava junto com o pagamento da aposentadoria. R$179 a mais. Deu para entender? É milagre que a gente não sabe. Como eu contei aqui, né, das artimanhas lá de abrir, acender, Deus faz as coisas que a gente não vê. Ele não tocou, mandou Moisés tocar a água e virou sangue.
Ele botou vinho, botou sangue, botou alguma coisa? Não, ele só tocou. Aleluia. Ele não tocou no chão e não virou um monte de piolhos lá. Quem é que faz isso? E o que Deus não pode fazer por você, amado? Pelo amor de Deus, creia nesse Deus maravilhoso, aleluia. Esse Deus faz milagres, esse Deus quer que as promessas se realizem. Está tudo já escrito que Ele quer fazer. Ele tem promessas na tua vida, então creia, tome posse. Por isso que eu falei, não reclame esse ano, profetiza sobre aquilo que você precisa. Traz a existência, porque o Senhor traz a existência o que não existe, creia nisso. Tome posse disso, vamos louvar a Deus, aleluia. Deus, porque sabemos, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor, ó Deus, está presente desde o início conosco aqui. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso. Momento, Senhor, de receber a graça novamente, através da nova aliança, da renovação da aliança. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, porque desde o início, ó Deus, o Senhor levantou homens e levanta homens e mulheres, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, para conduzir as Tuas ovelhas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que possamos sair daqui, vamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor, transbordando, Senhor, aonde formos, para alcançarmos, Senhor, todos aqueles que Tu quiseres, ó Pai, em nome de Jesus. Enquanto isso, Senhor, vai sondando, Senhor, a vida de cada um, vai proporcionando, Senhor, segundo o Teu querer, aquilo que precisamos, ó Deus, porque nesse mundo, diz a Tua palavra, tem aflições, o Senhor passou por elas e sabe muito bem. Senhor, que as aflições para nós sejam somente, Deus, verdadeiramente, como diz também a Tua palavra, para ensinamento, para crescimento, para edificação, que possamos, ó Deus, ter a certeza, como aprendemos na Tua palavra, Senhor, de que o Senhor, ó Deus, tem as promessas e todas elas se cumprirão, Pai, e que o Senhor é o Deus do impossível, não existe nada impossível para Ti, Pai. Tu, Senhor, realiza todas as coisas que Tu queres, Tu transforma todas as coisas que Tu queres, Tu, Senhor, dissipa todas as trevas que Tu queres, Senhor. Tu faz proezas, prodígios, milagres, porque Tu és o Deus do milagre. Então venha, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, que é chamada pelo Teu nome, que é nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor, para realizar, Senhor, o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família. Senhor, em tudo que colocarmos a nossa mão, venha prosperar, como diz a Tua palavra. Onde colocarmos os nossos pés, venhamos a possuir, como diz a Tua palavra. Mas que sejamos cheios, acima de tudo, cheios do Teu Espírito. Então encha-nos, Senhor, encha-nos do Teu Espírito, da Tua glória, do Teu poder. E realiza, Senhor, ó Deus, os Teus sonhos em nós, porque os Teus sonhos são melhores do que os nossos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa volta para o nosso lar, abençoe domingo, a semana, Senhor, tantas coisas teremos que fazer, Pai, que o Senhor esteja conosco em todas elas, nos direcionando, nos guiando e nos dando livramento, proteção, Pai, livrando-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos ser boca Sua onde formos, Senhor, possamos ser vasos usados por Ti aonde formos, Senhor, glorificando, exaltando o Teu santo e glorioso nome, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos hoje para sempre, digam